A gente tem as imagens, a gente teve a presença lá também do repórter Rogério Costa. A notícia é destaque na Gazeta Web, o carro de luxo. Você também vai poder acompanhar essa informação aqui. Ainda não sabemos o nome do condutor e em que circunstâncias esse acidente ocorreu. A polícia diz que encontrou uma lata, né, de bebida alcoólica dentro do veículo e também um energético. Mas ninguém ficou ferido, pelo menos até o momento. Essa informação não foi apurada, Thaís. O carro foi prontamente guinchado, já não está mais no local, que se vê ao passar nesse momento pela Avenida Comendador Comendador Leão. É realmente o estrago ali na fiação. Então, nesse momento, o trânsito deve estar liberado já, porque já foi ou não. A gente precisa dessa informação ainda para confirmar. A produção está aqui para ajudar nesse sentido. Agora, o fato é que ele vinha de uma balada, o motorista supostamente vinha de uma balada, porque foi encontrado ali bebida alcoólica e uma latinha de energético, o que se supõe que ele não estava em suas condições normais para dirigir, né, Marcos? O carro é um carro com muita potência, né? A gente está falando de um carro com muita velocidade. Pela forma como ele atingiu o poste e como ele ficou, só não teve algo mais sério justamente por conta da potência do veículo, do formato do veículo. É um modelo SUV, modelo grande, né? Toda a frente ficou estragada, pela posição abatida foi de frente, né? E por isso absorveu ali um pouco todo esse choque. A gente chegou a presenciar o carro já sob o guincho e também sendo levado, né? Tiveram cuidado de tirar a placa do veículo, chamou-se a atenção porque tinha autoridades de trânsito no local, não sabia que podia ter essa postura, você quebrar a placa para ninguém ficar anotando a placa de um modo geral. Mas ela acabou sendo divulgada também, Thaís, pelo menos essa informação, eu havia até passado esse contato para você, que é a placa QWIOA07, tá certo? QWI 0A07, né? São dois números intercalados pela letra, é um modelo Volvo, né? De cor cinza. Esse carro teve esse choque lá na avenida, repito, causando ali alguns prejuízos para os comerciantes e atrapalhando a vida dos moradores também daquela região. Olha a imagem já na tela, para você que acompanha também aqui a nossa programação, já sem a placa, né? Aliás, a placa está virada, né? E de acordo, né, com a imagem, perceba, se não fosse o poste, você não teria pelo menos poderia ter atingido os pontos comerciais e a residência, né? Aí também nesse local. Foi um acidente que chamou a atenção, a presença aí das autoridades, muita gente também lá no local. A Equatorial foi acionada, né, Thaís, para tentar restabelecer a energia, pelo menos a informação, ó. Se não fosse o poste, você vê que a violência foi muito grande. Ainda assim, muitos estragos, atingiu ainda parte das casas, mas se não fosse o poste, ele teria invadido as residências e, lamentavelmente, os moradores ali, ó, preocupados ainda com a falta de energia. Isso foi durante a madrugada, já no final, né, pertinho aí do dia amanhecer, e chamou a atenção, barulho tremendo, foi o que relatou também os moradores. Thaís. Impacto muito forte, né, da batida. A gente mostrou no Jornal da Mix, agora com as imagens mais detalhadas para vocês aqui no Boletim Gazeta. Marcos, a partir de agora a gente traz as capas dos principais jornais aqui no telão para que a gente possa fazer um giro pelas manchetes do dia. A produção está vendo aí para a gente conseguir mostrar para vocês. Está aí a Gazeta de Alagoas mostrando, destacando a nomeação, agora a escolha do nome Rafael Brito, o tio Rafa, a candidatura à Prefeitura de Maceió. O partido também apresentou 28 nomes ali, pré-candidaturas para disputa de vagas na Câmara de Maceió. Partido que tem sob liderança aí Renan Calheiros, o MDB, reunindo a cúpula do partido com essa lista grande aí de pré-candidatos, inicialmente com a intenção de eleger quantos pelo MDB, Marcos, a ideia na Câmara é 15, Municipal? né? De 10 a 15 para poder conseguir ter maioria na casa e, naturalmente, influenciar, né? Pode ser uma dor de cabeça para o prefeito JHC se ele não fizer a sua bancada, mas também do seu lado, o PL, né, que é a legenda que ele domina aqui no estado, filiou vários vereadores de mandato, consequentemente tem possibilidade aí de tentar garantir a reeleição e ter uma situação de relativa tranquilidade, como tem atualmente sob a presidência do vereador Galba Neto, né, que deixa o MDB, mas ainda não escolheu para qual legenda vai. O fato é que o MDB tenta justamente se fortalecer
para, caso realmente JHC vir a ser reeleito, ter uma bancada de oposição. O tio Rafa, como você bem colocou, Rafael Brito, ex-secretário de Educação, deputado federal eleito, ele acredita que há um espaço aberto ainda para esse processo de disputa. Por isso, aceitou o desafio de ser o candidato. Ele deu uma entrevista exclusiva à própria Gazeta, antecipando que seria o nome do MDB e ontem foi confirmado em convenção. Agora, vê que interessante, O MDB estava aqui num evento pela manhã, ali na Associação Comercial. E à tarde, a cúpula do MDB estava ao lado do ministro Lewandowski. Então, eles vão tentar fazer da agenda governamental um espaço de aparição também do candidato. Olha o tio Rafa aqui, e o senador Renan Calheiros estava presidindo também essa solenidade. Aqui já é um outro assunto, é a presença do ministro Ricardo Lewandowski aqui em Alagoas. Ele veio ao estado justamente para conhecer o CISP, que é um modelo integrado de polícia que envolve Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e chegou a dizer, Thaís, que esse modelo poderá ser levado para outros estados do Brasil. Eu só não sei se ele vai conseguir no Rio de Janeiro, porque lá a criminalidade está dentro da estrutura, lamentavelmente, uma teia que envolve milícia, envolve o jogo do bicho, tráfico de drogas de um modo geral. Mas foi o que disse, ele se disse impressionado e acredita que só a integração pode realmente garantir segurança pública, Thaís. Pois é, ainda hoje a gente vai falar mais um pouco aí sobre isso. Tem outras matérias aí na capa da Gazeta, se a gente conseguir subir essa capa, será interessante mostrar. Tem matéria sobre mercado de trabalho feminino, tem ali, a saída da prisão do jogador de futebol Daniel Alves. A gente tem aqui essa informação, por unanimidade, a primeira turma do STF mantém a prisão dos suspeitos mandantes da morte de Marielle, que é um caso que está tendo grande repercussão também, essa situação, viu, Marcos, do caso Marielle. E aí a gente também vai falar um pouco sobre isso aqui e a história do mercado de trabalho. As mulheres ganham 11% menos que os homens em Alagoas, não sou eu que estou dizendo, são informações detalhadas e apuradas do Ministério do Trabalho e Emprego. O que você acha disso, Marcos? Thaís, a gente já devia ter superado essa situação, Inclusive, já há vários estudos que comprovam que as mulheres têm tido acesso a uma melhor formação, têm se qualificado cada vez mais, independente até das dificuldades, E é claro que, obviamente, quando a gente traz esse tema, é porque ele precisa ser discutido com os empregadores de um modo geral. Hoje, só os concursos públicos é quem garantem aí essa equiparação salarial, mas, lamentavelmente, há essa informação, esse cenário precisa ser modificado, é um desafio para os governantes, de um modo geral, e também para os empregadores. Mas já é certo que as mulheres hoje já estão se capacitando cada vez mais e isso, a situação realmente não se justifica, é algo que, inclusive, foi um compromisso de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já chegou a ser discutido isso, mas ainda tem um aspecto cultural para ser superado no Brasil e isso ser resolvido, Thaís. Tá aí, a gente tem a capa agora do Valor Econômico, vamos para o telão, porque vai entrar aqui as manchetes de mais um jornal aqui para a gente repercutir. E aqui trazendo o caso Marielle, a primeira turma do STF, referendando aí as prisões, mantendo os suspeitos presos, decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender, de mandar, de determinar aí uma manutenção da prisão dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Rivaldo Barbosa, que tiveram a prisão decretada no domingo. Ou seja, a casa caiu e continua difícil a situação aqui. Um detalhe importante é que, como tem aí um deputado federal, a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer uma reunião o quanto antes para analisar se mantém ainda, analisar esse pedido de prisão. Há tendência de que, obviamente, votem para que ele permaneça preso, porque é um caso de muita repercussão, não envolve aí colarinho branco, coisa do gênero. Estamos falando de um assassinato de uma parlamentar ocorrido lá no Rio de Janeiro. A outra notícia vem do aspecto econômico, Com 21 bilhões em caixa, fundos de participação devem ir às compras, fusões e aquisições depois de um período aí com atuação mais contida. Gestores que apostam em adquirir fatias de empresas devem voltar a protagonizar operações. É muito dinheiro, Thaís. 21 bilhões, vai obviamente aquecer o mercado, algumas fusões podem acontecer,
Vamos aguardar, porque a repercussão é importante. O Valor Econômico é o jornal que avalia todos os investimentos econômicos do país. Vale a pena a gente acompanhar esse assunto. Pois é, vale muito a pena. E a gente também traz um outro destaque aqui que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está aqui a manchete no Valor Econômico. Bolsonaro se abrigou na embaixada da Hungria e agora o STF quer explicações. Será que houve realmente uma tentativa de fuga, de asilo político? O que você me diz, Marcos? Thaís, é um assunto realmente muito delicado, né? Naturalmente, as pessoas que seguem o ex-presidente e já estão comentando aí também nas redes sociais, nos aplicativos de um modo geral, onde é a principal fonte de informação dos seguidores do ex-presidente, estão dizendo que está tendo muita perseguição em relação a ele. Será que ele não pode visitar o amigo que é embaixador? O problema é que aconteceu justamente no período em que os processos estavam avançando de um modo geral. E a dormida ali ficou um pouco mal explicada até o momento. Acredita-se que o ex-presidente forneça essas informações ao ministro Alexandre de Moraes e também o próprio embaixador aí da Hungria no Brasil. Se sabe o seguinte: a Hungria é um país que tem orientação de direita, foi um país com quem o presidente Jair Bolsonaro manteve um relacionamento a partir aí do contato com o seu presidente e poderia politicamente ser aí, obviamente, um local para asilo. Não se sabe se socorreria já a partir do Brasil. O que é que se tem de entendimento? O terreno de uma embaixada num determinado país, ele é um terreno neutro, o país não pode intervir, ou seja, o Brasil não teria autonomia, por exemplo, de uma ordem de prisão do presidente Bolsonaro se ele estivesse nessa embaixada. Então, é isso que está sendo especulado. Os partidos da situação no momento estão pressionando em relação a isso. Vamos aguardar qual será a explicação do presidente Bolsonaro. Manchete, inclusive, em vários outros jornais, essa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E foi notícia internacional, foi o New York Times quem trouxe, não foi nenhum jornal brasileiro, aqui eles já estão pegando carona. O furo foi do New York Times, que conseguiu as imagens do presidente dentro da embaixada. E também está na capa do O Globo, que a gente traz aqui a manchete. O Globo também trazendo aqui, logo no início. Olha a imagem. A imagem dele ali na embaixada da Hungria, passou 2 noites lá no local depois de ter o passaporte apreendido na operação sobre golpe. E aqui o destaque internacional: a ONU aprovou o cessar-fogo em Gaza, Israel reagindo, são os desdobramentos da guerra lá na faixa de Gaza, com a abstenção clara aí dos Estados Unidos. Essa proposta passa agora pela primeira vez no Conselho de Segurança da ONU e o governo de Netanyahu diz não ter direito moral de parar a operação. Tá? Esse conflito que não tem data para acabar, mesmo agora, depois dessa manifestação do Conselho da ONU. A posição da ONU, Thaís, ela acontece no momento em que Israel estava ameaçando bombardear Rafah. Rafah é um outro ponto aí dessa área para onde os refugiados estavam se deslocando. Já tem muitas famílias nesse local. A cena é exatamente essa. As famílias que não têm relação nenhuma com o grupo, obviamente extremista também dessa região, estavam deixando muitas mulheres e crianças. Houve ataque em hospitais também na faixa de Gaza e Rafah era um ambiente de refúgio. Israel soube, de acordo com as informações divulgadas, que havia a presença de terroristas também nessa região, estavam ameaçando fazer esse ataque, Os Estados Unidos se abstiveram nessa votação, por isso que a ONU acabou, obviamente, divulgando esse posicionamento. Agora, entre ter o posicionamento da ONU e ser seguido por Israel, há uma distância muito grande. Você sabe, eles estão reagindo, a um ataque terrorista que aconteceu já há algum tempo e, consequentemente, dizem que tem o direito, de fazer a defesa, já que os terroristas têm muitas pessoas ainda no seu poder, na condição de reféns, Thaís. Aí, a gente fica aqui na torcida, para que essa guerra acabe. Agora a gente vai para outra capa. Vamos para o Estadão agora. Tem manchete aqui também trazendo a história de Bolsonaro. Tá aí todo esse desdobramento da Polícia Federal e a investigação da estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Aí, isso aqui está na manchete de todos os jornais desta terça-feira. E também tem outra informação ali, do governo lançando regras para um setor dividido sobre o carro do futuro. Então, quem tem curiosidade sobre isso é importante, porque a indústria está discutindo ali subsídios e a opção estratégica entre automóveis híbridos e etanol ou carros
totalmente elétricos, que é a onda do momento, né? É verdade, Thaís. A Tesla, né, quando ela começou a lançar só carros elétricos no mercado mundial, ela fez com que todas as montadoras tivessem que acelerar, literalmente, obviamente, a produção de carros híbridos ou elétricos, né? A Tesla, inclusive, só produz carro elétrico. Os híbridos, né, é uma combinação. Até determinada velocidade, você consegue andar ainda com o motor só com a carga elétrica. Depois de determinada velocidade, alguns são 40 km, os modelos SUV são a partir de 60 km, aí o carro já entra com a combustão de um modo geral. Há um apelo mundial para que os carros a combustão tenham uma redução, porque eles emitem muitos gases. E são esses gases que provocaram, claro, alterações na temperatura, na camada de ozônio, enfim, há toda uma política de cobrança para, obviamente, carros que sejam considerados mais verdes, né? Mais próximos do ideal em termos aí de poluição. Essa é a grande pressão. O fato é que é o sonho de consumo hoje de muito, Você sonha em ter um carro assim? Brasileiro. Eu acho muito bacana, acho que a proposta vai evoluir bastante e é a tendência do mercado automobilístico. É realmente bem, os brasileiros Thaís, migrarem. uma revelação importante na estreia aqui do Boletim Gazeta, é bacana? Que é um carro elétrico, né? Vamos comprar, com fé em Deus. Fiquei chocado com a sua revelação. Gente, o Boletim Gazeta vai fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Segura aí.